Estamos aí em mais um SA Cash, eu aqui, o Wallace Silva, CEO do Empresários SA, e a gente vem falar para você sobre economia. É esse canal aqui que você aprende sobre network, aprende como evoluir o seu negócio, e hoje a gente vai falar sobre economia na área de vale transporte. Imagina você que tem um custo alto de vale transporte dentro da sua empresa e consegue economizar até 40% através de uma consultoria sem gastar nada. Nada. Apenas vai ter a consultoria e depois você vai ver que a economia vai acontecer para o seu bolso. Olha, isso não é milagre, eu estou aqui com ele, Marcelo Torres, nosso membro amigo, que está aqui para falar um pouquinho sobre a etc. as soluções para trazer essa solução aí para sua empresa. Marcelo, é verdade, se é possível até 40% de economia? Boa noite a todos, boa noite, Wallace. É sim, é verdade, a gente consegue uma economia mensal de até 40% no valor do vale transporte das empresas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso mediante uma análise que a gente faz de qualquer empresa, não importa o tamanho da sua empresa, a gente vai conseguir te ajudar a economizar e garantir um dinheiro para sua empresa. Marcelo, não importa o tamanho, a gente pode falar de uma empresa pequena, que tem ali 5 funcionários, 10, 15, 20 mil, tudo dá para fazer ainda essa análise e conseguir. Qualquer empresa, qualquer número de funcionários, a gente consegue te atender. Então, assim, 5, 10, 15, minha empresa é muito pequenininha, tem só 5. A gente vai ajudar, a gente vai te gerar economia e você vai conseguir investir e ganhar um fôlego a mais, um dinheirinho a mais para poder aumentar o fluxo de caixa da sua empresa. Que legal, cara. Ó, calma que a gente só tá começando, a gente vai primeiro conhecer um pouquinho mais do Marcelo, para entender como é que ele chegou até aqui, como é que ele virou empreendedor, você entender essa jornada de que a gente, muitas das vezes, fica em dúvida, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? Começar a ver realmente de que forma você pode empreender. Muitas das vezes a gente está dentro de um contexto, Marcelo, que a gente conseguir olhar o todo, conseguir olhar fora da caixinha, sair daquele ambiente e começar a empreender, você pode ser taxado como maluco. Me fala aqui, Marcelo, conta um pouquinho da tua história, um pouco da sua formação também, para que o pessoal aí consiga te entender melhor. Então, Marcelo é formado em administração, Legal. cursei administração junto da minha sócia Renata, e a gente, né, tinha outros objetivos lá atrás, já tem alguns aninhos aí, galera, mas a gente fez, cada um seguiu um objetivo na vida, e em determinado momento a gente se reencontrou, conversando, né, algumas insatisfações com o que a gente estava vivendo naquele momento, e decidimos, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar alguma coisa junto para melhorar a vida, para a gente ter um dinheirinho a mais, e a gente começou a conversar, estudar, buscar alternativas, e chegamos até a questão de uma franquia, e aí depois de alguns estudos também, o que a gente vai, é para cá, é para lá, a gente estudou. Vocês viram várias franquias? Ou você já tinha um nicho que já tinha pré-determinado ali? Não, a gente estava buscando uma franquia, que é uma facilidade, né? Uma coisa já formatada, e aí a gente estava buscando uma franquia. Ainda não tinha exatamente um norte, né? Podia ser alimentação, serviço, produto, a gente ainda não tinha. Quando a gente chegou na questão da franquia, a gente ainda não tinha um norte. Então a gente foi estudando e a gente conseguiu chegar nessa solução da etc. Soluções que se enquadrava no que a gente estava buscando. Né? Esse arco demorou quanto tempo aí, esse estudo, para chegar até a franquia? Uns 8 meses a 1 ano. Ah, que legal. Nem todo mundo tem essa capacidade de análise, né? De ficar o tempo aguardando para o momento certo investir. O mundo de franquias ali, o que você viu naquele momento no mercado e por que, etc., te chamou tanto a atenção? Só para o pessoal também ficar mais familiarizado, né? Quando a gente fala de franquia, você está pegando ali, diferente de começar um negócio novo, você está pegando um negócio que já é consolidado de alguma forma, já tem ali algo formatado, ou seja, tem um modelo, um processo que as pessoas já entendem mais ou menos ali, só de pegar ali o negócio, ela vai entender como começar, como tracionar aquilo, já teve algum grau de sucesso, e aí é você performar. Mas também não é ficar à toa, né? Não funciona sozinho, você tem que trabalhar. Mas me fala por que a etc. te chamou a atenção em relação a tudo que você viu no mercado. Então, nós vimos várias franquias, vários tipos, modelos de franquia, né? Alimentos, que
acaba te chamando mais atenção, né? Muitas pessoas acabam indo para o mercado de alimento porque é uma coisa que chama mais atenção. Produto também tem uma assertividade. Mas a gente achou que a etc. se encaixava no que a gente tinha vivido já. Algumas coisas do que a gente já tinha vivido. É óbvio, tem desafio. Não adianta, comprei e vou ganhar dinheiro no dia seguinte. Não. Tem desafios, a gente se adaptou, está se adaptando ainda e vai continuar começando esse processo. A tracionar. Esse processo, né, não é da noite pro dia. Não é só você chegar, comprei e eu vou ganhar dinheiro. Não. Você tem que trabalhar, você tem que buscar, você tem que correr atrás. Então, assim, a etc. nos chama atenção por isso. Porque tinha um modelo de negócio que a gente conseguiria se adaptar sem um impacto tão grande na nossa vida, no momento da nossa vida. Então, a gente buscou, estudou, né? Foi apresentado a etc. Não foi uma coisa tão simples assim. Foi apresentado a etc. pra gente. A gente gostou do modelo, conversou com os donos e chegamos a essa conclusão. Marcelo, assim, o modelo de franquia muitas das vezes precisa de um espaço físico, precisa ter um grande investimento para poder montar ali uma loja. Tu falou do ramo de alimentação, também tem todo o material ali que você precisa comprar, né, investir para poder começar a rodar o negócio. E pelo que eu entendi, assim, etc., não teve nada disso. A franquia em si, você consegue operar em casa, precisa ter um escritório. Como que funciona? Então, a etc. ela não tem esse modelo de loja física, né? A gente pode operar de casa, de um escritório de coworking, a gente pode se adaptar, ver qual é a melhor opção. Ou até se você tiver um outro negócio também, poderia estar atuando desse seu próprio negócio, né? Nas horas que cabem. Então, assim, por isso que se adequou ao que a gente buscava, né? Inicialmente, tem um custo de investimento menor por você não ter que ter uma localidade física, então isso também ajudou na nossa tomada de decisão. Por isso, a gente conseguiu juntar o útil ao agradável nesse sentido. Você antes estava trabalhando, sim, estava posicionado no mercado de trabalho, sim, com carteira assinada. Então, não, porque eu não estava no mercado de CLT. De CLT, né? Eu estava trabalhando, mas não no mercado CLT. Não no mercado CLT. O que te chamou a atenção para empreender? Eu falo no sentido do risco que tem. Tem alguém na tua família também que já empreende? Por que ir para o lado do empreendedorismo e não procurar mais um emprego ou tentar de uma outra forma? Por que isso? No momento, né, eu acho que de uma forma geral, não do Marcelo ou da Renata, minha sócia, o mercado não está tão atrativo para que nós possamos entrar, né, nos inserir de novo nesse mercado. Não está atrativo nem para mim, nem para muitas pessoas. Mais uma vez, já tem tempo que eu me formei, então assim, não tenho pouca idade, e o mercado não está tão atrativo para a gente também. Então assim, empreender passou a ser uma necessidade e também uma oportunidade, principalmente uma oportunidade. Então, por quê? Porque a gente consegue, do fruto do nosso trabalho, conseguir fazer o pão nosso de cada dia, né? Então, acho que foi por aí. Tu teve então um pouco dessa sensação de eu vou produzir e vou ter o ganho em cima dessa produção que eu fizer. Diferente de uma carteira assinada, por exemplo, que você vai estar ali um número de horas sendo vendida, né? Você vende as tuas horas para poder ter uma receita ali que vai ser no limite que o patrão te der. Sim. Então você empreendendo teve essa visão de conseguir gerar ali e ter uma escalabilidade e ter realmente crescimento. Sim, o empreendedorismo gera exatamente isso. Você, né, mediante o seu esforço, né, mais uma vez, não adianta você comprei uma franquia, vou ganhar dinheiro. Não, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, tem que estudar, tem que se atualizar. Legal. Tudo isso. Então, assim, quanto mais eu conseguir investir em mim, na minha empresa, mais o escalonamento vai ser maior. Quanto Bacana. Mais eu me investir, tempo, né, estudo, tudo isso, mais degraus eu vou conseguir subir.
né? Diferente do CLT, que às vezes é mais seguro, né? No sentido de tipo assim, eu vou ganhar ali todo mês aquele certinho, mas eu tenho um teto, Uhum. né? Então, o empreendedorismo te dá isso, te dá uma flexibilidade de você, às vezes, vai trabalhar muito, não é fácil. Mais uma vez, não é fácil. Você trabalha também, não é dinheiro caindo na sua conta sem você fazer nada. A gente vai ganhar mediante o nosso trabalho. Sim. Então, às vezes você vai trabalhar até 10 horas da noite, dependendo do seu tipo de mercado, né? Se for uma lanchonete, você vai trabalhar à noite. Se você só trabalhar, não, quero trabalhar até 5 horas, você não vai vender o lanche da noite. Exato. Que muita gente compra. Então, assim, você tem que entender aonde você está entrando, qual o tipo de mercado você está entrando, qual o tipo de franquia, se for o caso, você está entrando, e saber o quanto você precisa se esforçar para isso. Quando a gente fala de escala, Marcelo, quando para pensar um pouco, tem um pouco da pessoa entender que o empreender é trazer uma solução para o mercado. Né? Tem alguma coisa que está errada que você consegue gerar uma solução ali. E a escala disso depende do tamanho do problema, né? Tem um problema, você traz uma solução e esse problema tem muita gente que tem aquele problema, você vai ter uma escalabilidade ali naquele negócio. Quando você tem essa percepção, e a gente falando para a pessoa que está assistindo esse podcast, quando a gente tem essa percepção de encontrar algo que a gente se sinta feliz fazendo, que tem a ver com o nosso propósito, com o que a gente se sente bem fazendo, e quando a gente também percebe que o mercado tem essa dor e tem uma escalabilidade nisso, é muito melhor do que às vezes você tá ali se colocando numa posição de fazer algo só para ganhar dinheiro e no final das contas você tá infeliz. E muitas das vezes nem tem escala, né? Muitas das vezes nem tem escala. Tu tem também essa visão de empreendedorismo trazer solução para alguma coisa, uma dor? Sim, né? Mais uma vez, a gente estudou, buscou alternativas. Então, assim, o empreendedorismo, né, principalmente de serviços, serve para resolver a dor de alguém. A gente está resolvendo uma dor, a gente está ajudando, né? No nosso caso, a gente vai gerar uma economia para as empresas, mas numa lanchonete você vai dar vai resolver a dor, que é o cara não ter tempo ou não ter a comida naquele momento ali, aquela comida Sim, específica, e você vai servir. legal. Então, assim, a dor existe. Em qualquer lugar que você esteja, alguém vai estar sentindo algum tipo de dor. Quando você identificar essa dor e você conseguir falar, tá bom, como é que eu resolvo isso? Quando você descobrir como é que você resolve, você vai ajudar uma, duas e daqui a pouco vai escalonar isso, 10, 20, 30, 100, 1000. Que legal. Você vai ajudar. Que legal, que bacana. Esse paradigma que as pessoas precisam quebrar, né? A pessoa precisa olhar e entender, cara, qual é a dor que tem perto de mim. E às vezes as pessoas acham que precisa inventar algo novo. Eu preciso, para criar uma empresa, eu tenho que inventar algo novo. Eu tenho que ser o Steve Jobs. Eu tenho que ser o cara desse que agora a gente olha que é gigante, que inventou algo que não existia. Mas muitas dessas invenções, se a gente parar para pensar, na verdade é algo que já existia, que foi melhorado. Muitas das vezes é isso. Tem um ou outro caso que é disruptivo de verdade. A maioria das vezes não é. A gente voltando para etc. Como você enxergou escala na etc? Como é que você olhou para o mercado e falou assim, tem muita gente sofrendo com essa dor. Vamos falar um pouquinho dessa dor do mercado. Então, a etc, ela identificou uma dor que é o gasto excessivo que as empresas têm com Vale Transporte. Uhum. Muitas empresas têm esse problema. Muitas, assim, é aquela coisa assim, vai jogar água, você faz assim com a mão, a água vai passar. Sim. Ela vai passar. E vai passar muito, você vai ficar com um pouquinho na sua mão. Né? Uhum. Hoje em dia, trabalhando com a etc., eu consigo identificar o quanto essas empresas estão perdendo dinheiro. Perdendo, não é deixando de ganhar, não. Elas estão perdendo dinheiro, porque é muito dinheiro que está indo pelo ralo. Então, assim, ela identificou esse nicho, vamos dizer assim, no mercado que existia. Começaram a trabalhar, fazendo isso, resolvendo isso. Foram se aprimorando
né? Ao longo do tempo você vai melhorando os seus processos e agora eles conseguem atingir essa meta de até 40% mensalmente, conseguindo essa economia que, mais uma vez, é muito dinheiro, não importa se é 5 funcionários, 20, 100, 200, não importa. É muito dinheiro. Se você tem só 5 funcionários que ganham Vale Transporte, é porque a sua empresa é pequena. Então, a economia de 40% é muito dinheiro. E talvez faça mais falta nesses 5 funcionários do que nos de 100 para a empresa como um todo. O impacto pode ser ainda maior para o cara sobreviver ou não. Sim. Dentro do mercado, né? Ele tendo 5 funcionários, Exatamente. ele tem um peso maior. O valor agregado que tem para ele talvez seja maior, não financeiramente falando, não no valor monetário, mas talvez seja o diferencial que vai botar ele lá na frente para competir com uma marca talvez já estabelecida ou um pouco maior que a dele. Ele vai conseguir competir porque ele vai conseguir esse diferencial de ter um fôlego a mais financeiramente. Vamos lá. Vamos entrar nisso aí. Primeiro eu tinha que ter conhecido você há uns 2 anos e meio atrás, por aí. Naquela época eu estava empreendendo, tinha um negócio que eu comecei pequeno, com 3 funcionários na época, e aí a gente foi escalando, era como se fosse um call center, foi crescendo, e chegou um momento que eu já tinha 30 pessoas, 30 colaboradores ali. E eu lembro do Vale Transporte ser sempre um problema. Que tinha gente que... A gente tinha uma política de pagar um Vale Transporte, um ida, um volta. Mas tinha algumas necessidades, um falava que tinha uma necessidade de sair de não sei da onde, a gente às vezes entendia que aquela pessoa ia compensar a empresa financeiramente, então valeria a pena investir um pouquinho mais, a gente avaliava. E é muito difícil esse controle, né? Do quanto realmente você está tendo de custo ali, quanto isso está pesando. Explica um pouco mais assim, o funcionário, quais são as vezes que você já identificou que é mais normal do funcionário dar essa pequena volta, né, na empresa, de acabar não tendo aquele custo que a empresa está tendo, não ser um custo real, né? Que ele realmente está usando aquele Vale Transporte. Explicar um pouquinho melhor esses perfis aí do que acontece. Sim, então, existem alguns serviços que a gente oferece, né? O Vale Transporte, algumas empresas até brincam falando que é o Vale Transtorno, porque é um transtorno para as pessoas gerenciarem isso, né? Então, assim, como é que a gente consegue? No seu caso aí, você falou, o cara fala, eu preciso de mais um. Às vezes ele pode precisar? Pode. Às vezes não. Ele só quer ganhar um valor a mais para poder usar de outra forma. Mas vamos lá, a gente consegue fazer isso mediante o quê? Uma melhor roteirização. A gente vai estudar o trajeto do funcionário, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. Essa é a obrigatoriedade da empresa. Você tem que gerar o meio do seu funcionário ir da casa dele para o trabalho e do trabalho voltar para sua casa. Entendi. Essa é a obrigatoriedade da empresa. Então, vamos lá. O cara fala que pega um ônibus e um trem, um ônibus, um metrô, 2 ônibus. A gente vai tentar estudar esse trajeto, buscar alternativas que sejam mais baratas para a empresa, né? Para que ele possa transitar nesse trajeto. E só fazendo isso, só a gente gerando uma melhor roteirização, que é um trabalho pontual que a gente faz, a gente já consegue uma economia de 10%, 15%. Só fazendo uma roteirização mais adequada para a empresa. Então, assim, isso aí... Roteirização, só para entender melhor, seria assim, o cara que pega um ônibus e um trem, que nem eu quando eu trabalhava no Engenho de Dentro, pegava um ônibus de Irajá para Madureira e pegava um trem para o Engenho de Dentro. Aí você faria um estudo para entender se eu poderia ir de ônibus direto para o Engenho de Dentro. É exatamente ou isso. Ou se você pode pegar só o trem, ou você pode pegar só um metrô, né? A gente vai buscar alternativas que barateiem o custo da empresa. Porém, a gente tem o olhar humano também em cima disso, tá, Wallace? Então, qual é o olhar humano? A gente não vai fazer com que o seu funcionário vai ter que andar muito tempo embaixo do sol ou de chuva, ou que ele vai ficar mais tempo
né, no trânsito para isso. Ah, eu vou economizar, mas vou ganhar, mas o cara vai ficar mais tempo. Não é compensatório. Porque aí o funcionário se torna menos produtivo. Então, Entendeu? você teve uma economia aqui e teve um custo aqui. Você vai ter um custo não financeiro para sua empresa, que é o custo do funcionário insatisfeito. Então a gente vai tentar adequar, né, o tempo de transporte dele. Ah, ele leva 1 hora hoje? Vamos tentar adequar dentro dessa 1 hora. Interessante. Né, que ele não fique muito tempo no transporte, que não adianta nada. Ele trabalhar 8 horas por dia, pegar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, já ficou aí 12 horas na rua. Aí o cara ainda vai chegar em casa, a pessoa, né? Vai comer, vai ter que às vezes dar fazer uma atenção comida. ao cônjuge, aos filhos. Às vezes não dá tempo. Você está exausto, exaurido, porque ficou maior parte do tempo. Ou não tem tempo de estudar. Ah, eu quero estudar, quero fazer uma faculdade. Não. E ele nem consegue se desenvolver para a empresa, né? Sim, poderia ser um ganho da empresa. Fazer um curso para a própria empresa, o cara não consegue. Então a gente vai tentar ajustar isso da melhor forma para os dois lados. Financeiramente para a empresa e no conforto para o funcionário. E quando você fala disso, você está falando só do trajeto dele para ir pro trabalho e para voltar para casa. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Um funcionário, ele vai para o trabalho, ok, mas na volta ele vai para uma faculdade. Me surgiu aqui. Só que a empresa paga ele na verdade, paga ele um ingresso para ele ir para casa. Sim. Mas aí ele vai lá e vai para uma faculdade para depois ir para casa. Então, se ele for para a faculdade, ok, ele está gastando o vale transporte que seria da volta dele, ele está gastando para casa. Ele está estudando, está se desenvolvendo. Ele está gastando para estudar. Mas aí ele não pode botar da faculdade para casa. Entendeu? Já é um custo dele. Aí passa a ser um custo do funcionário, não da empresa. Mas pode ser que a empresa... Pode chegar a um acordo com a empresa, ok. Aí é um acordo entre patrão e funcionário. Pode chegar a esse acordo. E quais são as coisas que mais acontecem, assim, que você percebe que o funcionário faz muito comum nessa área e que a maioria das empresas não se ligam? Fala até mostrando ali, ó. Então, muitos funcionários acabam botando 2 transportes. É praxe acontecer isso em algumas empresas. Por quê? Porque o cara entende que ele vai ganhar mais. Ele está sendo descontado, ele entende, então vou ganhar mais. Para quê? Para que ele possa ir numa faculdade, para que ele possa passear no final de semana com a família e tal. Só que isso não é o correto. Não pode acontecer. Né? A funcionalidade do cartão do Vale Transporte mais uma vez, casa, trabalho, trabalho, casa. Essa é a funcionalidade do Vale Transporte pago pela empresa. Né? Se você quiser ter um cartão para você e sempre carregar, aí é uma questão sua, mas para a funcionalidade de relação de trabalho é isso: casa, trabalho, trabalho, casa. Acontece também do funcionário às vezes se juntar e voltar de Uber com o outro, fazer voltar de carro de carona com fulano. Sim. Tá, mas isso é proibido? Até que ponto isso... Então, isso aí já entra no outro trabalho que a gente faz. Vamos lá. Roteirização, é isso aí, eu acho que deu pra galera entender. Roteirização, perfeito. Senão pode perguntar mais alguma questão. Mas aí essa é a gestão de saldo excedente. O que é a gestão de saldo excedente? É o que você falou. O cara não gastou, a pessoa lá que trabalha, o seu funcionário, ele não gastou a totalidade do vale transporte dele para aquele mês. Por quê? Pode ser que ele ficou doente, não foi algum dia. O marido vai buscar no trabalho. Aí pega uma carona com o marido, pega uma carona com o vizinho ou com um outro funcionário que vai de carro. Ele pegou, vamos supor que esse funcionário pega sempre carona todas as sextas-feiras. Toda sexta-feira ele tem uma carona. E aí ele não gastou. Né? No final do mês, em média, 4 dias ele não gastou o vale transporte dele. Sim. O que vai acontecer? Na média, né, nós temos 22 dias de trabalho, em média. No final do mês, ele gastou só 18. Vale transporte diários. Ele tem 4 dias de vale transporte ainda. Então, o que acontece? No final desse mês, no final do próximo mês, a etc. consegue fazer uma análise em cima dos vale transporte que ele usou e vai falar, olha, esse funcionário tem 4 dias ainda aqui.
Então, eu vou complementar esse vale transporte. Complementando aqueles 18 dias, ele consegue, no mês seguinte, ir nos 22 dias para o trabalho. Como é que é isso? Você vai complementar, e isso gera uma economia para a empresa. Mais uma vez, gera mais uma economia para a empresa. Então, isso aí é economia também para a empresa. A gente consegue analisar isso, né, junto ao Vale Transporte. Isso não é o trabalho do contador, Marcelo? Ou deveria ser? Então, o que acontece? Muitos contadores ou departamentos pessoais não conseguem fazer isso por falta de braço ou de conhecimento. Por quê? Né? O escritório de contabilidade ou o departamento pessoal, muitas das vezes, tem outras atividades. Eles não trabalham exclusivamente para fazer vale transporte. Sim. Então, eles fazem várias atividades, 2, 3 às vezes, ao mesmo tempo. E aí ele para um momento do mês para gerar o vale transporte que os funcionários vão precisar para ir trabalhar, porque se eles não tiverem o vale transporte, é uma falta da empresa. Então, o que muitos fazem? Ou o escritório de contabilidade, ou o departamento pessoal. Eles duplicam o pedido anterior. Porque eles entendem que é isso. Ele tem que pagar 22 dias, é 22 dias, é 22 dias, e por aí vai. Então, isso gera muitos custos, que é, mais uma vez, aquela brincadeirinha da água, que a água vai bater aqui e vai ficar um punhadinho na sua mão. Pode até passar batido um feriado, um negócio, talvez até numa duplicação dessa. Muitos feriados podem acontecer. Podem acontecer o cara simplesmente não se tocar de que naquele mês tem um feriado. E duplica e pronto. E você vai receber ali, tem que pagar 10 vale transporte, você vai pegar o boleto e vai pagar. Acabou. É isso. A empresa tá pagando, ninguém tá reclamando, ninguém sabe. Vai caindo. Vai caindo. O funcionário não vai levantar a mão, ó. Eu tô recebendo muito dinheiro aqui. Alguns fazem, tá? Não é? Alguns falam, ó, eu tô com muito vale transporte aqui no meu cartão. Mas assim, são exceções à regra. Muita exceção. A maioria não sabe, não tem conhecimento de que também tá com excesso, ou simplesmente não fala nada. E é muito comum também aquela pessoa que passa o vale transporte pro primo, pro amigo. Então, isso tem uma sobra. Isso também Isso por lei não pode. Você está por lei não pode. Não pode. Por quê? Mais uma vez, casa, trabalho, casa. Essa é a funcionalidade do seu vale transporte. Você é descontado para essa funcionalidade do cartão. E nessa questão complementando, essa questão do vale transporte, a gente, né, o funcionário é descontado 6%. Só que, caso a gente identifique, a etc., consiga identificar esse excesso no cartão, ele também vai gradativamente, né, a empresa gradativamente vai descontar menos. A gente vai apontar essa questão para que seja descontado menos do funcionário. Então, ele também vai ter um dinheirinho a mais para ele, né, mediante a esse desconto. Essa decisão é da empresa. A etc. vai indicar que existe ali um erro, um desvio, uma coisa que está fora do normal e vai apresentar a economia. A empresa vai fazer aquela ação ou não. Sim. É uma decisão dela. É uma decisão. Quer dizer, é uma decisão dela até o ponto que ela entender que ela está perdendo dinheiro. Se ele está perdendo dinheiro, é uma questão da empresa. Ele não... Né? Todo mundo aqui quer economia, né, gente? Pelo amor de Deus. Se você falar que tá sobrando... você compra esse produto aqui, vai ter um desconto no Pix de 5%, eu acredito que a maioria vai querer. Então, assim, todo mundo quer economia. Então, assim, a partir do momento que a empresa entender que a gente está gerando economia para ela e apontar esse excesso que ela está gastando demais, é óbvio que ela vai fazer esse cálculo e vai entender que ela vai ganhar dinheiro. Mas assim, a empresa ela tem que meio que impor, né, em relação ao funcionário que está havendo um excedente ali que eles não vão mais pagar aquele excedente. Que, por exemplo, você não precisa, etc. Me mostrou que você não precisa ter duas passagens, você pode ter só uma.
Tu não acha que isso pode gerar um desconforto entre empresa e funcionário e que essa seja a grande dúvida do empresário que está contratando, etc? Então, tudo isso vai ser alinhado, não vai ser da noite pro dia. A gente não faz isso. Ó, acabou, é isso e o funcionário aceita na noite pro dia. Desculpa, mas já em cima dessa pergunta, a etc. ela vai tomar ação ou ela dá consultoria para que a empresa tome ação? Nós fazemos a consultoria, a gente vai fazer todo esse treinamento, né? A gente vai ensinar como é que vai ser feito. A gente vai fazer Ensinar para quem? Para o dono da empresa? Para a empresa. Uhum. O porquê que ele tem que economizar. Uhum. Por que ele está perdendo dinheiro. E esse dinheiro é da empresa. Para fazer o que ela quiser. Reinvestir, contratar mais gente, às vezes, investir, comprar uma nova loja, de premiar repente. Até os funcionários. Premiar os funcionários. Né? No final do ano, sobrou dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Então, esse é o objetivo da etc. A gente vai prestar essa consultoria para que a empresa faça esse ajuste junto aos funcionários. Não é que a etc. está impondo que você faça. A gente vai só mostrar como é que é feito. Tá, então vamos na prática aqui. Você foi lá, eu recebi você, aquele empregador que tinha 30 funcionários. Sim. Que hoje em dia eu não penso em ter isso. Mas eu receberia você no meu escritório. O que acontece depois disso? Para o pessoal entender, qual é o processo? Então, a gente identificou essas falhas, né? Tanto na roteirização... Mas você foi lá no meu escritório, você já identifica de cara, é o quê? Você vai fazer um relatório? A gente consegue já, sem custo e fidelidade, a gente consegue fazer um diagnóstico. Diagnóstico. A gente consegue já, mediante seu último pedido do Vale Transporte, a gente consegue já avaliar o quanto que você já pode começar economizando. Okay. A gente já consegue ver de cara ali. Só pegando o extrato do seu último Vale Transporte, a gente já consegue falar, olha, dá para economizar aqui. Mas vocês conseguem porque tem um software, uma tecnologia? A gente consegue ver junto ao Vale Transporte, ao Rio Card, no caso do Rio de Janeiro, né, que a gente atende o Brasil todo. Legal. Mas no caso, vamos falar do Rio de Janeiro, que é onde nós estamos aqui. Então, a gente consegue junto à Rio Card, porque a gente é autorizado da Rio Card, então a gente consegue fazer esse levantamento e falar, olha, você já pode, a gente já pode começar economizando aqui, sem fazer grande esforço. Então vocês são autorizados pelo Rio Card para poder acessar lá e ver quais são as economias que já podem acontecer de cara. Sim. Aí após isso você vai indicar ali, ó, aqui está o que você pode economizar, indicando para a empresa as ações que ela pode tomar. Sim. E aonde que a etc. ganha? A etc. Então, ainda temos um outro serviço. Vamos com calma. Vamos lá. A gente também tem o serviço de gestão de Vale Transporte. O que é isso? A gente vai absorver essa gestão toda. Tirando da contabilidade. Tirando da contabilidade ou do departamento pessoal. A gente vai fazer isso na etc. Né? Todo aquele processo. Entrou um funcionário novo. A gente pede o cartão. Tem que fazer um ajuste aqui. A gente que vai fazer vai ser tudo, etc. A etc. vai fazer esse serviço para vocês, né? Para vocês empresários. Então, antes de acontecer, para o empresário não ter o risco de começar a ter esse custo, antes de ter esse custo, você já vai receber esse funcionário novo, já fazer o estudo de trajeto dele e já enquadrar ele da maneira correta para gerar já economia para a empresa. Se você, vamos supor, a gente entrou numa empresa hoje que tem 10 funcionários. Ok. Essas pessoas vão ser adequadas, né? Vamos fazer essa análise de rota, vamos fazer análise de gestão de saldo e vamos adequar para que isso não passe a acontecer daqui para frente. Okay. Um novo funcionário, a gente já vai começar a trabalhar ele ali. De forma correta. A roteirização já vai ser feita de cara. Então, Legal. Ele não vai ter um desconto porque a gente já vai ver essa rota. A gente já vai traçar essa rota antes. Gerando, já não vai ter o risco de ter esse custo a mais. De ter um custo a mais na rota. Perfeito. Gestão de saldo é uma coisa que acontece toda hora, porque, como eu falei, o cara pode ficar doente, ele tem esse direito, né, na carteira. Então, ele pode ficar doente e já que a gente já pagou e ele já foi descontado,
esse saldo vai estar lá para ele gastar. Mas no mês seguinte a gente vai depositar menos para ele. Ah, então recompensa depois. Sim, Era uma porque dúvida minha. ele foi descontado. Ok. Você pagou, é seu para ir de casa para o trabalho, trabalho para Fiquei casa. 5 dias doente, você vai descontar. Eu não vou descontar, né? Eu vou simplesmente complementar no próximo mês. Entendi. Porque você deixou de usar mediante a sua doença. Perfeito. E aí, beleza, você falou dos serviços, aí tem esse serviço também Sim. de pegar toda a gestão. E aí, se eu não quero ter toda a gestão da etc., qual é o outro serviço? Você pode fazer por etapas. Ah, eu só quero traçar uma melhor rota. A gente pode fazer para você. E Ok. você quer só ver se os cartões estão sendo utilizados na sua totalidade, realmente. A gente pode fazer. Mas aí a etc., eu pago a etc. como? Então, a gente gerou esses descontos, né? Essa economia em cima da roteirização. A gente gerou essa economia em cima do gestão de saúde do acidente. E cada serviço tem um valor. Perfeito. Né, a ser descontado. Tem um percentual que a gente cobra em cima de cada serviço. Legal. No final das contas, eu vou falar lá, mais uma vez, em média 40%. Em cima desses 40%, cada serviço tem um valor, e aí a gente vai descontar e você ainda vai ter uma economia. Então, assim, dos 40% eu vou tirar uma fatia, que é da etc., e aí você ainda vai ter um dinheiro para você e a gente vai ser pago. Então, se eu tenho um custo mensal de 10 mil reais, você conseguir uma economia de 40%, que dá ali 4 mil reais, eu vou pagar ali uma tarifa pelo serviço da etc. E aí, a partir disso, é caixa que fica para mim, porque eu consegui ter essa economia a partir do serviço. Exatamente. Eu vou ganhar em cima desse, no exemplo, eu vou ganhar em cima sim, no êxito, mas eu vou ganhar em cima desses 4 mil. Em cima desses 4 mil, uma parte é minha e a outra é sua. E aí, nessa parte sua, você reinveste, contrata, compra uma máquina, dependendo do seu é muito necessário, né? Porque é algo que a gente não enxerga mesmo. Isso acontece todo dia, um monte de empresa. Isso aí dá pra tu escalar doidado aí, dá pra fazer muita coisa. Todas as empresas, dos 5 funcionários aos 1.000, você consegue gerar economia. E, mais uma vez, é muito dinheiro que está sendo desperdiçado. A palavra certa é essa, é desperdiçado, porque a pessoa não está realmente usando aquilo ali da forma correta. Ele não está ganhando dinheiro, aquilo ali está indo pelo ralo. Você sabe de cabeça, Marcelo, qual é o custo percentual de cada funcionário em relação ao Vale Transporte em média? E quanto que é esse custo? Por exemplo, um funcionário que custa 1.500, ele tendo ali mais 2 Vale Transporte, ele vai custar mais 300 reais de Vale Transporte. Então, seria ali em torno de 20% dos 1.500 reais. Mais ou menos esse o custo? Por volta disso aí. Fica em torno de 20%. Então, de uma folha salarial, a gente está falando de 20% de custo em Vale Transporte. E aí, dentro desses 20%, economizar 40% é bastante coisa. É muita coisa, é muito dinheiro. Faz muita diferença. Faz muita diferença para qualquer tipo de... um INSS aí que você consegue fazer de economia, que você paga um INSS do cara, um FGTS. Bem provavelmente, você consegue, é o que eu tô falando, você consegue reinvestir isso, você consegue contratar, você consegue expandir a sua empresa. É oxigênio. Vamos supor, você tem uma loja de hambúrguer. De repente, com essa economia, você já consegue abrir outra loja. Caramba. Entendeu? Você consegue já ter um gás. Somando um ano ali dessa economia é absurdo. Me fala aqui, Marcelo, como que as pessoas podem fazer para falar com você? Se você se sentir à vontade de deixar aqui um contato, alguma forma, o Instagram também de vocês. E o que é feito, né? A gente entra em contato com você para fazer o quê? Para marcar uma visita. E se eu sou fora do estado, eu estou em outro local, como é que acontece isso? Então, vocês podem entrar em contato com o meu WhatsApp, né? O 21 997 39 6258. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram levantar que não foi falada aqui por alguma razão, ou surgiu uma nova questão que fique no ar, você pode me procurar, pode me mandar mensagem, eu vou estar ali à disposição para atender vocês, né? Vocês podem me procurar no LinkedIn também, né? O Marcelo Torres,
Eu vou estar lá para assistir vocês, dar o melhor suporte que eu puder, né? O que vocês tiverem de dúvida, pode me procurar num desses dois canais, que são os canais que eu tenho usado mais hoje para atender, né? São o LinkedIn, que é uma questão profissional, e o WhatsApp. Eu tô ali quase que 24 horas por dia, só né, para atender. E o cara de outro estado, você consegue atender ele também de forma remota? Dá para fazer Consigo tudo? atender de forma remota, a gente marca uma reunião, tem aí essas ferramentas que a gente pode estar se falando sem grandes problemas. Norte a sul, a gente está atendendo vocês aí. Legal. E qual é o teu cliente ideal, assim, de parceria? Para a gente ir para o final agora, quem que você buscaria como parceiro? São contadores? São onde, etc., casa bem como parceiro para poder entregar um produto de mais qualidade para o cliente final? Então, profissionais de contabilidade são parceiros, né? São muito bem-vindos. Advogados também são muito bem-vindos para auxiliar aí, né? Uma parceria boa. E aí, profissionais, né? Empresas de... Profissionais de RH também? Profissionais de RH também são... Legal. É uma boa parceria, porque é exatamente isso. A gente vai tirar um pouquinho dessa dor das costas de vocês, a gente vai auxiliar, não é competitividade, a gente vai estar em parceria, atuando junto. Então, assim, e as empresas, né, que tenham funcionários. E tem funcionário, ganha vale transporte, pode chamar a gente que a gente vai atender. Escolas, indústria, loja, todo mundo a gente consegue assistir aí, consegue atender. Empresas de segurança também são... E não dá trabalho, né? Tu vai fazer essa análise, vai mandar o resultado e eles vão tomar a decisão. Exatamente. De seguir ou não. Procura a gente que a gente vai conseguir fazer essa análise sem compromisso com vocês e a gente vai, com certeza, a gente vai fechar uma boa parceria. Legal. Só para a gente finalizar agora, eu vou rapidamente falar também, fazer um convite para as pessoas que estão assistindo. Olha só, o Marcelo faz parte do clube chamado Clube de Negócios Empresários SA e eu quero deixar aqui um convite para você. Você que é um empreendedor, você que já tem uma empresa estruturada, você que está no começo desse processo de estruturação da sua empresa, você pode fazer parte do nosso clube de negócios chamado Empresários SA. O que é o Empresários SA? É um ambiente com o objetivo de, através do network, gerar receita para as empresas. Através do quê? Indicações de recomendações. Eu ajudo o Marcelo no negócio dele, ele também me traz recomendações no meu negócio, e assim todo o nosso grupo vai se ajudando. Já fizemos mais de R$1 milhão em negócios, e você também pode ser beneficiado. Pode fazer uma visita aqui no Rio de Janeiro. Temos 3 unidades, Recreio, Barra, Nova América e Duque de Caxias também. Você pode nos visitar. E também temos toda a nossa rede social, nosso Instagram, @empresarios.sa. Entra lá, você vai dar uma olhadinha, ver um pouquinho dos nossos eventos. E a gente já está também caminhando o nosso grupo do WhatsApp. Você pode entrar em outros estados para participar da nossa reunião online. Também que vai ser um grande benefício para você se conectar. Eu queria ouvir aqui do Marcelo, como é que foi para você, Marcelo, o network em si. O que mudou na sua carreira, nesse início de caminhada e o que tem de transformação do Marcelo que estava começando a etc. para o Marcelo que está agora dentro do Empresários S.A.? Então, networking é fundamental. É fundamental se você tem um negócio, se você quer ampliar a sua rede, network é fundamental. Não tem como você caminhar sozinho, a não ser que você seja fora de série. No geral, você precisa de ajuda, você vai precisar, porque um ajuda o outro. Você me apresenta pessoas, eu te apresento pessoas, e todo mundo ali se ajuda. O Empresários S.A., o Clube de Negócios, foi um divisor de águas para mim. Né? O Marcelo, quando chegou lá há 6 meses atrás, era uma pessoa completamente diferente do que o Marcelo é hoje. Né? Eu fui aprendendo, várias pessoas foram me auxiliando, né? Um abraço aí pro Osmar, que me ajudou bastante nessa caminhada. Que legal. Então, não foi o único, né? Tem muita gente aí que vai dando dicas, vai ajudando, todo mundo se dá suporte, legal. Né? Todo mundo tem uma expertise, todo mundo tem uma experiência, né? Então, assim, o Marcelo se desenvolveu muito em 6 meses como empreendedor.
eu aprendi demais com cada um que tá ali, cada um que eu já consegui fazer reunião. Ainda tem muita gente que eu vou chamar, hein? Então, assim, eu fui aprendendo com cada um foi. Tem um pedaço. Hoje, se o Marcelo tá desse tamanho, é porque cada um ajudou com um pedacinho, né? Uma pecinha para que eu conseguisse subir um pouquinho mais, para que eu pudesse ganhar um pouquinho mais de visibilidade, né? Na fala, seja no contexto de empresários mesmo. Eu aprendi muita coisa porque eu não vinha desse mercado, né, de empreendedorismo. Então, assim, cada um ali tem uma parte, eu tenho uma parte de cada um com quem eu já consegui me relacionar ali dentro. Então, é necessário, é importante. Conheçam o Clube de Negócios, conheçam o Wallace do Empresários S.A., que vai te ajudar. Mesmo que seja só para conhecer, só quero ver como é que é, não é para mim agora. Vai lá, olha, pode ser tímido, vai lá observar, vai lá conversar com a gente, que você vai mudar essa sua cabeça, a gente vai ter uma boa dica, né? E cada um ali vai trazer uma solução que vai ajudar você a se desenvolver também. Legal, Marcelo. Então deixa esse recado para você. A chance hoje no Brasil de uma empresa quebrar está em torno de 80%. Então, se você estiver sozinho, tentando carregar uma empresa nas costas, sem ter um ambiente correto para você se desenvolver e crescer, a tua chance ainda aumenta. Fica ainda pior. Então, fique perto de pessoas que estão querendo prosperar, crescer, que de alguma forma esse ambiente vai te desenvolver. Tá? Vem para cá e vamos conseguir nos ajudar. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos e que você possa mandar esse vídeo para várias pessoas. Curte aqui o canal, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem uma empresa que você pode estar indicando o Marcelo para ir lá para poder ajudar uma pessoa do RH, o seu contador. Manda esse vídeo para ele, para trazer aí a etc. soluções para a sua empresa também, para ajudar esse contador, essas pessoas, para serem bons parceiros e alavancar os nossos negócios. Beleza? Vamos avançar. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Wallace. Uma satisfação estar aqui com você. Para vocês, tudo de bom. E tamo junto e vamos fazer dinheiro, galera. Junto a gente consegue. Juntos somos muito mais fortes. Tamo junto.